A biologia é uma ciência que estuda a vida através dos dados, e suas teorias são baseadas em hipóteses testadas por probabilidades. Logo, a biologia é uma ciência estatística, e é o biólogo o responsável por coletar, analisar e divulgar os resultados. Portanto, se você quer ser um biólogo de verdade, vem comigo para aprender mais sobre a estatística da vida, ou a bioestatística. Gente, qualquer coisa que você quiser descrever ou qualquer pergunta que você quiser responder na biologia, você precisa de dados. Como você já viu na nossa última aula, essa aqui, ó. Esses dados são amostrados e usados para indicar uma informação sobre o seu objeto de estudo. Essa informação é uma medida estatística, ou seja, é um valor calculado a partir de um conjunto de dados que pode ser usado para descrever, comparar, relacionar, classificar e prever a forma e a função de um elemento biológico. Portanto, saber quais são e como usar essas medidas é fundamental para um biólogo. E é isso que você vai aprender na aula de hoje, que é sobre medidas estatísticas. Turma, para todo lado a gente escuta falar de média, não é mesmo? Você assiste um jornal que fala que o índice de saúde do brasileiro está acima da média. Lá na escola o professor fala que a sua nota está na média da turma. Na sua casa, sua amiga diz que você está na média da galera. No amor, né, o seu crush, que é um crush bonzinho, mas também está na média. Ou seja, tá todo mundo na média. Na verdade, o que o povo chama de média é um monte de medidas estatísticas que podem ser usadas para resumir dados. Tudo na vida é baseado nessas medidas, o que pode ser bom, porque permite o desenvolvimento de teorias e modelos generalizados para você aplicar tecnologias que servem para todo mundo. Mas também pode ser ruim, porque essas médias criam situações de preconceito e discriminação, especialmente quando são baseadas em médias erradas ou mal amostradas. Exclui valores extremos e raros. Assim, como precaução, toda vez que você ouvir alguém falar em média, você olha bem no olho dessa pessoa e diz: Que média é essa? Para não cair nessa história de média, você deve seguir 3 passos básicos. Primeiro, conferir da onde veio essa média, porque cada tipo de dado tem um tipo de média apropriado e não serve para tudo não. Segundo, você precisa descobrir quais dados foram amostrados para gerar essa média, porque se a amostragem não for feita da forma certa, meu filho, esses dados não servem para nada, não representam a sua população e essas médias nem servem para fazer estatística. Terceiro, você precisa saber como que essa média foi calculada. Qual a variação que essa média tem? O que realmente essa média representa? Qual que é a probabilidade de erro dessa média? Normalmente essas 3 coisas ficam escondidas e as pessoas só te formam a média, um número lá solto, ou então elas te mostram um gráfico que às vezes é muito colorido, muito bonito, mas não diz muita coisa. Mas não se preocupe, você está fazendo bioestatística comigo e até o fim dessa aula você vai estar velhaco em descobrir a verdade da média. Pisa na média, abre os dedos e vem comigo. Professor, o que são medidas estatísticas e para que elas servem? Olha só, as medidas estatísticas são valores que descrevem um conjunto de dados. Vamos ver como achar uma medida estatística a partir de uma variável qualquer. Imagina que você registrou um conjunto de dados na população. Pode ser qualquer coisa que você quiser. Quase qualquer coisa. Então a gente resumir todos esses dados em um valor só. Esse valor único estaria representando todos os valores, mesmo que alguns deles sejam maiores ou menores que ele. Esse valor representativo seria o que a gente chama de medida de posição, ou também chamar de valor médio. É ele que mede a tendência principal dos dados em assumir um determinado valor. Mas é lógico que um valor médio vai deixar de fora os valores menos frequentes, seja os maiores ou menores que ele, mas mesmo assim ele é representativo. Para que esses valores em torno do valor médio sejam considerados, é importante que a gente encontre um valor que represente qual é essa variação em torno do valor médio, indicando quando os demais valores observados diferem do valor médio para cima ou para baixo.
Para considerar essa variação que os dados têm em torno do valor médio, é preciso que a gente calcule valores que determinem o intervalo dessa variação em torno do valor médio. Essa medida é chamada de medida de dispersão ou medida de variabilidade. Beleza, com a medida de posição e a medida de dispersão, eu já consigo resumir meus dados todos em apenas dois valores: um valor médio de posição, que representa a tendência central dos dados, e um valor de dispersão, de variação, que representa o quanto que os dados variam em torno desse valor médio. Mas quais valores seriam esses? Para descobrir isso, precisamos identificar qual é o tipo de dado e qual é a distribuição de dado. E isso é feito através de um gráfico chamado de distribuição de frequências, ou histograma. Peraí, gente, peraí que eu anotei tudo. Gráfico de barra, gráfico de linha, gráfico de ponto, gráfico de pizza. Histograma? Não tinha histograma. O que é um gráfico de histograma? Calma. Primeiro, se você não viu a aula sobre gráfico, corre lá e assiste. Segundo, histograma é só um gráfico de barra um pouquinho diferente. A variação dos dados, ou seja, os valores que os dados assumem, são apresentados no eixo X, na forma de classes de dados. E a magnitude dos dados são apresentados no eixo Y, por meio da frequência que esses dados aparecem nas amostras. Em outras palavras, as barras do gráfico ficam com forma de montanha, onde a largura da base da montanha representa os valores que os dados podem apresentar, ou seja, a variação dos dados. E a altura da montanha representa a posição dos dados, ou seja, qual que é a frequência desses dados nas amostras, o quanto que eles são comuns. Podemos perceber então que essas são as duas medidas mais importantes para descrever um dado: a medida de posição, ou também chamada de centralidade, que indica qual é o dado mais frequente ou o dado mais central, e a medida de variabilidade ou dispersão, que indica o quanto que os dados variam. Essas são as duas principais medidas estatísticas que são usadas em biologia. Dá uma olhada nesse gráfico didático para entender melhor isso. Nesse gráfico modelo, podemos ver que os dados variam de 1 a 25, sendo que os dados estão organizados em classes de 5 valores. Tipo, de 1 a 5, de 5 a 9, de 9 a 13 e assim por diante. Os dados de 9 a 17 no meio da montanha foram os dados mais frequentes. Veja que eles têm as barras mais altas. Esses dados são os dados centrais e seu valor médio, 13, representa a medida de centralidade, o valor mais frequente, que fica no meio dos dados. Dá para você ver também que os dados variam de 1 a 13 na base esquerda da montanha e de 13 a 25 na base direita da montanha. Ou seja, existe uma variação de 24 unidades, 12 abaixo e 12 acima do valor médio. Esses dados são os dados periféricos e eles representam a medida de variabilidade dos dados. Nesse caso, poderíamos dizer que o valor médio dos dados é 13, ou seja, a maioria dos dados tem valor 13, variando 12 valores para mais ou 12 valores para menos. Certo? Gente, as distribuições de frequência, elas podem ser classificadas de acordo com a forma que o gráfico tem e facilitar depois na hora que a gente for definir qual medida estatística eu vou utilizar. Essa classificação é feita a partir de valores de duas características, assimetria e curtose, que dependem da posição e da distribuição dos dados que são mais frequentes. A assimetria é a posição das frequências ao longo dos dados. Dados considerados simétricos têm os valores mais frequentes no centro do gráfico. E aí o gráfico fica parecendo uma montanha triangular, tipo um vulcão. Dados assimétricos têm valores mais frequentes nas extremidades dos gráficos. E aí a montanha fica meio torta, parecendo uma montanha íngreme, uma ladeira. Já a curtose é a distribuição das frequências ao longo do eixo X. Dados que têm baixa curtose têm frequência mais heterogênea, com picos bem altos, indicando valores centrais bem frequentes, e caudas mais curtas, indicando valores extremos mais raros. Por outro lado, dados que têm alta curtose têm picos baixos, com valores centrais pouco frequentes, e caudas bem longas, com valores extremos muito comuns.
Dados que têm distribuição do tipo normal têm forma de vulcão, montanha triangular. Em distribuição normal, como os dados centrais são também os dados mais frequentes, ou seja, tem baixa kurtose e baixa assimetria, todas as medidas estatísticas que você quiser usar são adequadas. Tanto as medidas de posição calculadas por alta centralidade, quanto as medidas de posição calculadas por alta frequência. Logo, esse é o melhor tipo de distribuição de dado para fazer estatística. A distribuição normal, ela é típica de dados quantitativos. E os dados biológicos, eles normalmente têm esse tipo de distribuição. Mas o seu dado amostrado só vai ter distribuição do tipo normal se você coletar eles de forma adequada. Outros tipos de distribuição podem ser reunidos em um grupo grande chamado de distribuições não normais. Esses dados não normais, eles podem ter distribuição com muitos valores frequentes, ou então valores frequentes bem longe dos centros de dados, mais para a periferia, ou seja, com alta assimetria. As distribuições não normais são comuns a vários tipos de dados, principalmente os dados discretos. Nesses casos, você tem que prestar atenção. Você vai utilizar medidas estatísticas por centralidade quando os valores mais frequentes forem os valores mais centrais. Você vai usar medidas por frequência quando os valores frequentes forem os mais periféricos. Logo, é preciso ter cuidado com o cálculo e a interpretação das medidas baseadas em dados não normais. Dados qualitativos seguem um tipo específico de distribuição que é chamado de distribuição nominal, onde existem poucos valores possíveis para os dados e esses dados são muito mais frequentes que outros. Muitas vezes essa distribuição tem forma de junta, criando um gráfico que parece uma cidade com vários prédios, ou então uma escada com degraus bem altos. As distribuições nominais podem ter vários picos de frequência e, portanto, várias medidas estatísticas. Assim, dados qualitativos só aceitam medidas estatísticas de posição por frequência. Como que eu descubro qual que é a medida estatística mais adequada para o meu dado? Existem 3 tipos de medidas de centralidade e de variabilidade que são mais utilizadas pelos biólogos. As medidas de centralidade podendo ser do tipo moda, mediana ou média. As medidas de variabilidade podem ser do tipo de amplitude, interquartil ou desvio. Bora ver cada uma delas? Gente, a moda é uma medida de posição baseada no dado mais frequentemente observado, ou seja, aquele dado mais comum, com uma frequência máxima. É fácil de encontrar a moda, pois ela é o dado que aparece mais vezes na tabela de dados, ou aquele que tem a coluna mais alta no gráfico de distribuição por frequência. Junto com a moda, a gente apresenta a amplitude, que é uma medida de variação dos dados, que representa o intervalo entre o menor e o maior valor observado. Ela pode ser calculada pela subtração do máximo valor pelo mínimo valor, quando é dados quantitativos. Ou então você apresenta o número de classes que o dado tem, quando é um dado qualitativo. Dessa forma, o dado mais representativo é o dado mais frequente, ou seja, é a moda, e não o dado mais central, que pode nem ser tão frequente assim. E a amplitude é toda a dispersão dos seus dados. Imagina, por exemplo, se você quiser saber qual o seu tipo modal de crush. Se a amplitude é todos os crushes que você já teve na vida, e cada crush você pegou um número de vezes variável, então a moda vai ser o crush mais frequente, ou seja, o crush que você pegou mais vezes. Esse aí mesmo que você tá pensando. Bom, a mediana é o dado mais central das amostras, ou seja, é o valor que divide os dados ao meio, 50% dos dados com valores acima e 50% dos dados com valores abaixo. Assim, a mediana fica próxima do dado mais frequente, mesmo que ele não seja o dado central da distribuição. Para encontrar a mediana, você precisa classificar os dados em ordem crescente e descobrir qual que é o valor de dado que está no meio, que divide
divide esses dados em duas metades. Uma metade para cima e uma metade para baixo do valor da mediana. Se você tiver muitas amostras, você pode multiplicar o número de dados mais 1 por 0,5, ou seja, por meio. E o resultado vai ser a posição da mediana nessa classificação de dados que você faz. Junto com a mediana, a gente apresenta o interquartil, que é a distância entre os quartis, a medida de variação. Os quartis são os valores que dividem os dados em 4 partes iguais, chamados de quartos. Veja bem, se a mediana divide os dados em 2 partes, o quartil divide os dados em 4 partes. São 3 quartis. O primeiro quartil fica entre o primeiro quarto de dados e o segundo quarto de dados. São 3 quartis. O primeiro quartil fica entre o primeiro quarto de dados e o segundo quarto de dados. O segundo quartil fica entre o segundo quarto de dados e o terceiro quarto de dados, e ele é a própria mediana. O terceiro quartil fica entre o terceiro quarto de dados e o quarto quarto de dados. O intervalo entre o primeiro e o terceiro quartil, ou seja, o segundo e o terceiro quarto de dados, é o interquartil da mediana. O interquartil, ele contém 50% dos dados, ou seja, metade dos dados que estão ali em volta da mediana, 25% para baixo e 25% para cima. O interquartil pode ser usado como uma medida representativa da dispersão dos dados, pois ele tem os dados mais próximos da mediana, que é o valor médio representativo. O interquartil do primeiro e do quarto, que estão mais distantes, também tem 25% dos dados cada um. Mas esses valores são muito extremos, estão muito distantes da mediana. Então eles não vão ser usados para representar a variação dos dados. Dessa forma, o dado mais representativo é o dado mais centralizado na amostra, ou seja, é a mediana. Mesmo que ele não seja o dado mais frequente e nem esteja no meio da distribuição dos dados. E o interquartil são os dados que dispersam em torno da mediana. Assim, 50% dos dados que você amostrar vão estar dentro desse interquartil, principalmente iguais à mediana. Imagina que você quer saber qual dos seus crush é o crush mais amorzinho. Então você coloca todos os crushes que você teve em uma ordem, do mais grudento, que passava mais tempo com você, até o mais desapegado, que passava só alguns minutos com você. Aquele crush que ficar no meio é o crush mediano. Assim, os 25% mais grudento que ele e os 25% mais desapegado que ele vão ser os crushes interquartílicos, que representam 50% da variação em torno do crush mediano. Assim, facilmente você pode escolher qual crush você vai casar, especialmente se você escolher o crush mediano, porque ele é o crush que você gosta mesmo. Não é nem tão grudento, nem tão desapegado. Não adianta esperar um príncipe encantado, porque esses são valores raros. Agora, a média é o valor mais central dos seus dados, ou seja, é o valor que divide a variação dos seus dados em partes semelhantes. Assim, a média fica mais próxima do centro da distribuição dos dados, mesmo que esse centro não tenha os dados mais frequentes. Para encontrar a média, você precisa dividir a variação dos dados igualmente entre as amostras, como se todas as amostras tivessem um valor igual. Isso é feito somando os valores de cada amostra e dividindo pelo número total de amostras. O valor resultante é a média, que indica um valor médio com uma variação de dados semelhante para cima ou para baixo dele. Essa variação em torno da média é representada por uma medida de dispersão chamada de desvio médio, que mede a maior parte dos valores encontrados ao redor dessa média, desprezando os valores que são extremos. Os desvios são calculados pela distância entre cada valor amostrado e a média, ou seja, é o módulo do valor do dado menos o valor da média. O desvio médio é a média dos desvios, ou seja, a soma de todos esses desvios dividido pelo número de desvios. O valor resultante é o intervalo para mais ou para menos da média que contém a maioria dos valores possíveis. Especificamente, o desvio médio contém 68% dos valores possíveis em torno da média. Bom, imagina que você quer saber
saber qual que é a média de tempo que você passa namorando alguém. Então o que você faz? Você soma o tempo que você passou com cada crush que você já namorou e divide esse valor pelo número de crush. Vamos supor que deu 2 anos. Esse é o valor médio que dura um namoro seu. Rápido, hein, meu filho? A variação desse namoro médio vai ser a diferença média entre a duração de cada namoro e esse valor de namoro médio. Vamos supor que isso tenha dado 1 ano. Então esse é o prazo, quando acaba mais cedo ou quando acaba mais tarde, do que o valor médio de duração do namoro. Média e desvio juntos vai dizer o quanto tempo você passa cozinhando um crush, que pode demorar 2 anos, podendo acabar 1 ano antes ou se arrastar mais 1 ano depois do que a média. E isso ocorre 68% das vezes. Então não adianta negar, já deixa o crush avisado antes do quanto que isso aí vai durar. Bom, qual medida então que eu devo usar, né? Média, moda, mediana, amplitude, desvio ou partiu? A medida mais apropriada para o seu dado depende de 2 coisas. Primeiro, qual é o seu tipo de dado, porque algumas medidas servem apenas para dados numéricos, como a média e a mediana, e outras medidas servem tanto para dados numéricos quanto para dados textuais, como a moda. E segundo, é importante saber também qual que é a distribuição do seu dado, porque algumas medidas representam os dados mais frequentes, como por exemplo a moda. Outras medidas representam dados centrais, como a mediana e a média. A medida ideal deve indicar um valor de posição e um valor de dispersão que seja tanto mais frequente quanto representativo. A moda e a amplitude podem ser calculadas para qualquer tipo de dado, mas elas são geralmente usadas em dados qualitativos, que não têm números que permitam calcular medianas e médias, e tem uma distribuição do tipo nominal, que não tem centralidade. Em dados quantitativos, a moda só é recomendada quando o dado tem poucos valores e quando tem grande discrepância na frequência, podendo então assumir uma distribuição do tipo nominal. Já a média e a mediana são medidas de posição por centralidade, mas a média ela se refere aos dados com valores mais centrais, independentemente se eles são mais frequentes, se aproximando mais do meio da distribuição de dados. Já a mediana ela se refere ao dado mais central da amostra, independentemente se esse valor está no meio da distribuição, se aproximando mais do dado mais frequente. Em dados com distribuição normal, vale usar tanto a média quanto a mediana, pois o valor médio que elas indicam é tanto o valor central quanto o valor frequente. Nesse caso, vale usar a média se você quer saber qual é o valor possível que representa os dados, ou então você usa a mediana se você quer saber qual que é o valor observado que representa seus dados. Em dados de distribuição não normal, a mediana deve ser usada para que o valor médio seja corrigido pelo dado mais frequente, que normalmente está nas extremidades do gráfico, representando assim uma posição que é central, mas é mais puxada para o dado frequente. Se a média fosse usada nesse caso, o valor médio estaria mais próximo do centro do gráfico, ou seja, longe dos dados mais frequentes que estão nas extremidades, e portanto seria uma medida pouco provável. Logo, não é recomendado usar médias quando os dados não são normais. Conclusão: se os seus dados forem qualitativos, você usa sempre a moda, dado mais frequente. Se os seus dados forem quantitativos, você usa a moda se a distribuição deles for do tipo nominal, você usa a mediana se a distribuição não for normal e você usa a média se a distribuição for normal. Viu só quanto tipo diferente de medida estatística tem? Tá meio perdido ainda? Então vamos ver uns modelos didáticos para entender melhor isso. Senta que lá vem a história. Bom, gente, o primeiro caso didático é um dado sobre convulsão em pacientes que estão sobre um novo tratamento médico, baseado aí, vamos supor, em drogas neuroquímicas. Esse tipo de dado é qualitativo nominal, ou seja, ele é medido em cada amostra de paciente com valor sim teve convulsão ou valor não teve convulsão, com uma distribuição de frequência de amostras de cada classe de dado mostrado num gráfico de barras verde ou preta, como vocês estão vendo aqui. Dá para ver que é uma distribuição do tipo nominal, com um grande pico de alta frequência para um dado só. Se pensarmos que o valor médio é o dado mais frequente,
frequente, vamos usar a moda. A moda nesse caso é o valor sim, variando na amplitude sim ou não. Então os pacientes têm grandes chances de sim terem convulsões se tomarem essa cloroquina aí. Não vale a pena falar de dispersão nesse caso, porque os dados variam em poucas classes, né? Sim ou não. E essas classes se anulam, ou é sim ou é não. O certo é dizer que existe 80% de chances de ter uma convulsão e 20% de chances de não ter, baseado aí na frequência dos dados. Assim já sabe, se você tomar esse remédio, provavelmente você vai ter convulsão. O segundo caso é um dado sobre o nível de abandono de animais nas cidades do maciço. O dado é qualitativo ordinal e foi medido em cada cidade, que é a amostra, nos níveis pouco, médio e muito abandono. E as frequências desses dados, elas são apresentadas nesse gráfico aqui, que é um gráfico de barras da cor amarela. Dá para ver que é uma distribuição de frequência do tipo nomial, com dados com alta frequência e outros dados com pouca frequência. Se pensarmos que o valor médio é o dado mais frequente, usaremos a moda. A moda nesse caso é o valor pouco. Geralmente as pessoas da cidade do maciço abandonam pouco os seus bichinhos de estimação. Ou seja, grande chance na cidade do maciço tá agradando São Francisco. Aqui vale a pena falar da amplitude, porque existe uma escala de valores possíveis. Então, vale a pena dizer que uma cidade do maciço tem 50% de chance de abandonar poucos animais em uma escala de 3 níveis. Assim a pessoa tem uma ideia, né, que esse pouco tá aí em uma escala de 3. Já tá bom demais. O terceiro caso é a quantidade de cobras atropeladas na Unilab entre 2010 e 2020. Esse tipo de dado é quantitativo discreto, medido em cada amostra, que é o ano, contando quantas cobras foram atropeladas naquele ano. As frequências desses dados estão apresentadas em classes de dados nesse gráfico de histograma laranja que está aparecendo aqui. Esse dado apresenta uma distribuição de frequência que é do tipo não normal, ou seja, a gente vê que tem um pico de alta frequência nos valores menores, então essa montanha meio torta. Baseado nessa distribuição, o valor médio não vai ser o valor mais central, porque ele tem baixa frequência. Vai ser esse valor mais frequente aqui do lado. Então nesse caso vamos usar a mediana, porque a mediana vai dar a ideia de um valor central, mas ela vai puxar para o valor mais frequente. Se a gente usasse a média, ela ia cair no meio do gráfico e ia indicar um valor pouco frequente. Então nesse caso a gente pode falar que na maioria dos anos apenas uma cobra foi atropelada em mediana na Unilab. Nesse caso, para a medida de dispersão, a gente vai usar o interquartil. Só que a gente vai considerar só o quartil superior, ou seja, o terceiro quartil, porque não existe número negativo, né? Não tem como você atropelar menos uma cobra. Ou atropelo. Então a gente tem que, no geral, são atropeladas de 0 a 2 cobras na Unilab, sendo que mais frequentemente é atropelado uma cobra por ano. Se essa mediana indica 50% dos dados, quer dizer que você tem 50% de chance de ser atropelado na Unilab. Se você for uma cobra. No último caso didático, a gente vai falar sobre a sonolência em minutos que um animal tem depois que ele acaba de comer. Esse dado é um dado quantitativo contínuo, medido para cada animal, que é a amostra, e apresentado em classes de dados nesse gráfico de histograma aqui, ó, com barras azuis. Essa distribuição ela é do tipo normal, onde a gente vê que o valor que tem maior frequência é também o valor central, no meio do gráfico. Se pensarmos que nesse caso o valor médio é também o valor central e o valor mais frequente, nós vamos usar a média, é a melhor medida estatística. Para medir a dispersão desse dado, nós vamos usar o desvio médio, mas como a distribuição é do tipo normal, a gente também podia usar a mediana ou a moda. Assim a gente pode dizer que a média de sonolência é de 31 minutos, com desvio de 15 a 50 minutos, ou que a mediana de sonolência dos animais é de 28 minutos, com interquartil entre 20 e 45, ou ainda que a moda de sonolência é de 27 a 38 minutos, com uma amplitude de 5 níveis, entre 2 e 64 minutos.
E aí, agora deu para entender melhor como interpretar um gráfico de frequência e encontrar as medidas estatísticas mais adequadas? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas lembra que essas medidas só servem quando você faz uma amostragem direito, ou seja, Os dados são adequados, medidas na escala correta, com muitas amostras coletadas de forma aleatória, independente e, se possível, replicado tanto no tempo quanto no espaço. Se não for bem assim, então você pode esquecer, porque os seus dados só servem para falar da sua amostra. Não dá para comparar com outros trabalhos, não dá para fazer previsão estatística sobre a população, muito menos dá para fazer extrapolação com modelos que prevêem o funcionamento de outros sistemas parecidos com o seu. Então, muita atenção no planejamento do trabalho, pois só um projeto bem planejado, com uma amostragem bem feita, vai resultar em estatística mais simples, mais honesta e mais confiável. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Bom, gente, nessa aula vocês aprenderam que os dados devem ser resumidos em medidas estatísticas para simplificar a sua complexidade e facilitar a sua interpretação. Essas medidas, elas podem ser estimativas amostrais ou parâmetros populacionais. As medidas estatísticas, elas são valores médios e valores de dispersão, calculados por medidas de centralidade e medidas de variabilidade, como a moda e a amplitude, a mediana e os interquartis e a média e os desvios. Lembra também que a aplicação de cada uma dessas medidas depende do tipo de dado e da sua distribuição de frequência, que é facilmente observado quando você constrói um gráfico de distribuição de frequência, tanto de barra quanto de histograma. Bom, turma, por hoje é isso. Agora o poder é de vocês. Revejam as videoaulas, os videotutoriais, as videoconferências, leiam o livro, pratiquem com as atividades e também das tutorias. Que no final Estatisticamente, vai dar certo. Yes! Antes de ir, eu vou deixar um desafio lá no fórum. O reitor de uma universidade disse para um rapaz brasileiro que o salário médio dos biólogos é R$5.700. O rapaz ficou todo animado e resolveu fazer o curso de biologia. Depois que ele formou, ele ouviu do diretor da escola que ele estava tentando trabalhar que ele pagaria o salário médio dos biólogos, que era R$3.000. Ele acabou aceitando, porque não tinha outra opção. Depois disso, ele foi buscar o sindicato dos biólogos para reclamar do salário que o sindicato falou para ele que ele era bem, porque o salário médio dos biólogos, segundo o sindicato, era de R$2.000. Afinal de contas, qual é o salário médio do biólogo? 5.700, 3.000 ou 2.000? Quem dos três mentiu para esse rapaz? O reitor da universidade, o diretor da escola ou o representante do sindicato? Esse enigma vai estar lá no fórum, lá no SIGA. Então corre lá, participa, dá seu palpite e vamos ver quem consegue decifrar. É isso aí, grande abraço, fiquem bem e até a próxima.